De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o TEA não é um problema social, mas sim um desafio para todos. Para nós como família, para nós como escola, para nós como profissionais da área terapêutica e principalmente para a área médica. Porque cada dia nós descobrimos um autista diferente, mas que tem um potencial imenso. Vou falar um pouquinho só um detalhe sobre meu neto. Ele esteve nos últimos feriados na minha casa e ele disse assim para mim, eu dei um senhor batata para ele. Numa das nossas gravações, eu vou mostrar quem é esse senhor batata e a utilidade desse senhor batata, que ele faz parte do Toy Store. Então esse senhor batata, ele gostou muito desse senhor batata e ele disse assim para mim, vovó, eu vou montar outra história para o senhor batata. Olha bem a criatividade dele, a linguagem dele, montar outra história para o senhor batata. O que significa isso? Um potencial. Ele não se atém, por exemplo, na funcionalidade da organização dele. Ele muitas vezes não sabe se vestir, mas ele não sabe, às vezes, utilizar um banheiro de forma adequada. Mas olha o potencial. Nós vamos auxiliar ele nessa funcionalidade, mas vamos ver esse potencial. No que ele é capaz de fazer. Nós temos que ver, então, essa sensibilidade de olhar. É para olhar no que ele é capaz. Por quê? O autista não é um problema social, mas ele é um desafio para todos. É um desafio para a área médica, para a área de profissionais terapêuticos, para a escola e para nós, família. Então, somos nós que juntos vamos auxiliar. Nós temos muito a aprender sobre a criança autista. Eu não sei nada ainda sobre ele. Nós temos muito a aprender com a pessoa autista. Com a pessoa autista. Olha o problema, o problema que ele tem de alteração de comportamento, mas olha a memória que ele tem. Eu falo, ele tem uma memória de gigante, porque ele guarda determinadas coisas que muitas vezes nós não temos essa capacidade. E daí? Vocês viram que nos Estados Unidos nós temos já 1 por 54, no Brasil 1 para 44, mas existe epidemia de autismo, professora? Não. Cada vez mais, os especialistas, os pesquisadores, chegaram à conclusão que não existe epidemia de autismo. O que existe é uma epidemia de desinformação, uma epidemia de medo. Essa é a pior pandemia. A pior pandemia do medo e da desinformação. O medo nos afasta daquilo que é real. A desinformação nos afasta do caminho necessário para caminhar com a criança autista. Mas principalmente, o medo nos congela. Congelando, nós não sabemos como agir. Alguém diante do medo sabe como agir? Alguém diante do medo vai atrás de informação? Não. E hoje nós temos médicos, profissionais, cada vez mais acreditando na pessoa autista. Mas principalmente acreditando na educação precoce. Quanto mais precocemente o seu filho for diagnosticado, quanto mais precocemente essa criança for atendida, melhor será o desenvolvimento dela. Salomão Schwarzman, numa das suas entrevistas, ele disse assim que quando, há 5, 6 anos atrás, ele recebia no seu consultório uma criança autista e chegava com as características autistas, um comportamento alterado, dificuldade de comunicação, dificuldade de interação, e ele dizia, olha, seu filho tem algumas características autistas, mas volta quando ele estiver 5 anos, que daí eu posso fechar um diagnóstico. Olha bem, um médico com toda a sua competência,
Mas essa era a informação de 5 anos atrás. Volta. Se ele não melhorou, nós vamos buscar recurso. Hoje não. Ela apresenta, ela tem algumas características. Vamos atender essa criança. Vamos atender, vamos trabalhar com o desenvolvimento, vamos trabalhar com a estimulação precoce dessa criança para que ela possa melhorar o seu desenvolvimento. Essa criança tem alguma coisa a perder? Não. Eu vejo pais falarem assim para mim, mas ela tem um atraso na fala, mas é só na fala. O irmãozinho dela também era assim, o pai dela também era assim. Peraí, se ela tem um atraso na fala, que toda criança tem que falar até os 3 anos, se ela tem um atraso na fala, se ela tem uma alteração do comportamento, vamos atender essa criança. Vamos trabalhar nas áreas de fonoaudiologia, vamos trabalhar na área de terapia ocupacional com essa criança, vamos investir na psicologia dessa criança com o psicólogo para que ela possa melhorar o seu desenvolvimento. Mas às vezes, peraí, mas não. Mas nenhum médico fechou o diagnóstico. Vamos ver quais são os atrasos que essa criança tem, quais os déficits que essa criança tem, para que ela possa auxiliar nos déficits, porque déficits podem melhorar.